Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que espaço e tempo você vai acessar essa aula de hoje, mas espero sinceramente que quando acesse te encontre bem, né, presente, disposta para acessar a si mesmo, para entender um pouco mais sobre os nossos processos, né, sobre como funciona a nossa psique, né, como que funciona o nosso campo emocional. Quais são agora, né? A gente está iniciando o processo aí de caminhar para o inverno, né? E o inverno, ele é a estação da nossa criança, né? Então, é o momento, ele, né? A gente passa pela lua negra no momento da morte, né? Somos lançados agora no útero da grande mãe. Voltamos lá para a nossa raiz, né? Para dentro da terra, para as questões, né, também que envolve aí a nossa infância, a nossa primeira casa também, o nosso útero. Então, hoje, né, nós vamos falar um pouco sobre a ferida da rejeição. Por quê? Porque nós vamos passar pelas 5 principais feridas, né, que estão classificadas, né, pela psicoterapia, e também tem base ali com o livro As Cinco Feridas Emocionais, da Louise Barbeau, que foi uma psicoterapeuta uma psicóloga, na verdade, né, que nomeou cada ferida, trouxe muitos aspectos dessas feridas, né, e aí eu vou trazer também algumas referências de Reich, né, do qual eu estou desenvolvendo uma formação, né, já estou indo aí já para o final dessa formação, né, então vivi um processo muito grande com liberação de couraças, né, e agora estou trazendo um pouquinho para vocês, para a gente experimentar tudo juntos, né, técnicas que já são, né, embasadas, né, que já são aí estudadas há muito tempo, tá? Então, por que que a gente vai falar sobre essas feridas, né? Porque, na grande maioria, a gente tem entre uma a quatro dessas feridas, né? E aí, quais são? A gente tem a rejeição, a gente tem o abandono, a gente tem a traição, a gente tem a humilhação e a gente tem a injustiça, né? São 5 aspectos, né, que podem estar aí gerando crenças e traumas, gatilhos para que você permaneça, né, em um processo de não maturidade emocional e psíquica para gerir sua vida, seus problemas, né, as questões, os seus projetos, né, as coisas boas, seus prazeres, né, para gerir a sua existência. Então, a gente vai começar como? A gente vai começar falando sobre a ferida da rejeição, né? E durante todo esse mês, né? Esse ciclo, então a gente vai começar agora na lua cheia, nessa lua da fertilidade, a lua da mãe. E até a próxima lua cheia, nós vamos fazer o exercício, né? Que vai ser passado para vocês, né? Então, tem mais ou menos ali de 45 a 1 hora, né? Eu ainda vou gravar. E vocês farão ele no mínimo uma vez por semana, tá? Quanto mais fizer, melhor, tá bom? Mas também não é para fazer todo dia, tá? Tipo, vamos colocar de 3, né? O mínimo um, máximo 3, tá bom? Para que vocês façam durante a semana, para a gente acessar e liberar essas couraças, tá bom? Então, eu vou falar rapidamente, né, um pouco sobre a ferida da rejeição. Porque quanto mais a gente aprende sobre o tema, mais a gente conhece, reconhece em nós, mas fica mais fácil, né, da gente conseguir liberar, né? A gente já entende muita coisa, mas o que a gente está querendo trazer agora é essa consciência também para o nosso corpo, tá bom? Então, segundo a Louise Bourbeau, a ferida da rejeição, ela é uma das mais profundas das 5 feridas emocionais,
tá? Então, ela vai nascer quando a criança sente que a sua existência, a sua presença, seus sentimentos ou a sua essência não são bem-vindos, tá? Então, a rejeição, ela pode, ela começa na infância, e ela pode começar desde o útero da mamãe, tá? Ela não precisa acontecer através de um abandono explícito, né? Então, muitas vezes, ela vai surgir por meio de falta de acolhimento emocional, comparação constante, pais emocionalmente disponíveis, né? Então, se a criança ela não se sentiu acolhida em um momento desafiador da vida dela, ela pode ter se sentido rejeitada. Se a criança ela tem pais emocionalmente indisponíveis, ou seja, pais que estão o tempo todo, né, perturbados, não tem ali uma estabilidade, né, ela também pode se sentir rejeitada, né? Comparação, né? Quando os pais comparam uma filha com o outro, isso também traz no fundo a dor da rejeição, né? Coloca a criança na não aceitação, tá? E aí a gente tem críticas excessivas, né? Então, uma criança que tentava, mas estava sendo o tempo todo criticada, você é burra, para com isso, você não tem idade para essas coisas, né? Isso faz com que também gere a ferida da rejeição, né? Sensação de não ser desejada, né? Então, no meu caso, né, quando eu acessei a minha ferida da rejeição, o primeiro estímulo da minha rejeição veio do útero da minha mãe. Veio da notícia quando ela soube que eu estava grávida. Veio do medo dela de assumir uma criança. Veio do medo dela de contar para meu pai que estava grávida. Veio do medo dela de meu pai abandonar ela. Entende? Então, ela pode vir lá desde o útero da nossa mãe e estar reverberando até hoje na nossa vida, né? Então, sentir que precisa ser diferente para ser amada, né? A criança, o que que ela vai interpretar? Existe alguma coisa de errado de mim, né? Eu tenho, o que que eu vim para, por exemplo, no caso da rejeição, né? A minha existência não é bem-vinda. Os meus pais não me querem, minha mãe não me quer, meu pai, ela está com medo de contar para meu pai que está grávida de mim. Né? Então, desde lá do útero, eu já sinto aquela emoção, porque eu e a mamãe estamos ligados àquele cordão umbilical. A epigenética, ela já fala, né, que os nossos óvulos estavam lá, né, nos óvulos da mamãe, nos ovários da vovó. Entende? Então, os ovários da mamãe nos ovários da avó. Então, a gente, desde lá de trás, a gente está sendo sempre influenciada para receber os estímulos de emoções que não foram, né, vivenciadas por completo, que não foram direcionadas, né? E essa fase passa a organizar a sua identidade, a crença central da rejeição. As pessoas não acreditam apenas que foi rejeitadas. Elas viram uma rejeitada, entende? Ela acredita que ela é rejeitável. Então, ela, ela não é só aquele fato isolado da rejeição. Ela passa a acreditar que a existência dela é rejeitável. E tudo nela é rejeitável. Entende? Então, essa criança, ela muitas vezes, ela não consegue diferenciar, né, entre minha mãe não conseguiu me amar, como eu não sou uma pessoa amável, eu não sou uma pessoa merecedora do amor, eu não sou uma pessoa merecedora de ser vista. Sabe? Você compreende aqui a diferença? Então, essa crença, ela torna a lente através do qual ela vê todos os nossos relacionamentos. Então, como eu me relaciono com a vida? A vida está me rejeitando,
né? Como eu me relaciono com os meus irmãos, com minha família, né? Eu sou aquele que quis sair de casa, quis ir para o mundo, viver uma vida completamente diferente, né? Tenho o desejo de fugir, de sumir, de recomeçar a vida do zero, do nada, né? Tenho vontade de reiniciar, né? De morar na praia, de morar no mato, voltar completamente diferente. A máscara da rejeição ela chama como o escapismo, né? Então, é o fugitivo. Então, ela afirma, a Luísa Borbon, ela afirma que toda ferida cria uma máscara de proteção. A máscara da rejeição, ela é o escapista, né? Então, o que que o escapista faz? Se eu desaparecer, eu não corro risco de ser rejeitada. Se eu não for naquela apresentação, eu não corro o risco das pessoas me ouvirem e dizer que não gostam de mim. Se eu der minha opinião sincera, se eu não der, né, eu não corro o risco das pessoas não me aceitarem. É por isso que os rejeitados se escondem. Eles não querem ocupar espaço, né? Eles não querem ser vistos. Eles não querem conflitos, eles não querem briga, eles não querem conversas difíceis, eles não querem exposição, eles não querem expressar as necessidades deles, eles não querem dizer, olha, eu estou precisando aqui de ajuda, me ajuda, o que você pode fazer por mim, né? Ou ele abandona tudo e some, né? Ou ele dá conta de tudo sozinho, pega tudo para si sozinho, entende? Então, o lema do rejeitado é evitar, fugir antes, né? Que seja rejeitado, que seja abandonado. Para evitar a dor, ele prefere ele mesmo evitar. E aí, como que essa pessoa desenvolve seus relacionamentos? Ela evita os relacionamentos. Ela não confia, entende? Ou ela vai fazer de tudo para ser aceita, para não ser rejeitada, ou muito mais provável é que quando ela perceber que ela está emocionalmente criando um vínculo seguro, ela fuja. Ela começa a criar o escapismo, uma forma de escapar daquela situação. E muitas vezes, essa pessoa ela nem percebe. Ela começa a inventar um monte de desculpa. E acaba se afastando primeiro. Desiste primeiro, some primeiro, termina primeiro. Tudo para evitar sentir a dor original da rejeição. Assim, eu vejo esse meu semblante aqui na tela, né? E assim, a rejeição é a ferida que eu trabalho há anos, anos. Hoje eu já consigo estar um pouquinho melhor, mas por muito, muito, muito tempo. Existe muita coisa ainda para limpar, né? Mas cada palavra dessa daqui ainda toca em mim, ainda toca em mim. Vamos lá, né? Vamos sentir, né? O que precisa sentir. Vamos entender como é que a rejeição ela se forma lá na nossa infância, tá? Então, a criança ela chega ao mundo completamente dependendo de validação. A primeira coisa que nossa espécie, né, a espécie humana, ela busca no AE, na Terra, é o pertencimento. Nós viemos desenvolver pertencimento. Afinal de contas, nós estamos aqui, né, em uma comunidade, num planeta que eu falo planeta de escola, né? Então, a gente está aqui buscando esse pertencimento. Uma criança, ela não tem uma psique formada e o corpo emocional dela está sendo construído, né? Então, ela busca a validação.
A primeira validação que ela precisa, né, sentir eu existo, eu sou vista, eu pertenço. A minha presença é importante. Então, se essa criança nasce num lar onde não tinha carinho, onde não tinha atenção, né? Onde a mãe, assim, eu não estou falando, a gente não está falando de questões de dizer, né, aqui que existe uma ferida raiz lá e que, de fato, essa criança foi realmente rejeitada. Né? A criança pode gerar um trauma de rejeição estando no berço, dormindo, aliás, chorando, enquanto a mãe está dentro, vamos supor, no banheiro, tomando banho, não escuta aquela criança chorar. Ela chora, 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 chora. Dependendo do tempo, ela pode sentir ali naquele momento que ela está sendo rejeitada, que a mãe dela está ouvindo e não está vendo, porque ela não está lá. Ela não ligou para a importância, a existência não importa. E aí, o que acontece? Essa criança, ela começa a criar uma estratégia de sobrevivência para suportar a dor, para evitar a dor da rejeição novamente. Compreende? Então, ela vai fazer um mecanismo. Ela vai fazer o quê? Ela não vai mais chorar. Ela vai ficar quietinha. Ela vai se tornar uma criança invisível. E ela vai aprender, sabe, aquela criança que ri solto, né? O que você está fazendo, menina? Fecha a boca. Se comporta. Fecha as pernas. Então, a criança, ela está ali, né, na liberdade do corpo dela, na veste dela, está de saia, abre a perna, ela não está preocupada com a sexualidade. Né? Isso é um adoecimento dos adultos, né? Essa preocupação. Lógico, a gente vive numa geração, né, em que o número de feminicídios cresce muito. Precisamos ensinar e educar as nossas crianças, principalmente as nossas filhas, mas não é através da via do medo, não é através, né, de podar uma essência natural de uma criança. Então, isso gera coisas pequenas, acabam gerando uma dor, né, que essa criança não sabe digerir, não sabe como lidar, e transforma nisso numa máscara, né? E como que isso acontece? Ela começa a interpretar que ela precisa ser perfeita, entende? Quanto menos ela errar, menos as pessoas vão criticar. Ela não vai aguentar uma crítica. A crítica já vai doer como uma rejeição. Olha, as pessoas não estão me aceitando aqui. Olha, isso aqui não é bom para mim. Entende? Então, ela torna-se uma criança silenciosa, busca perfeição. Ela acredita fielmente que ela só vai ser amada, aceita, quando ela fizer tudo certo, tudo correto, tudo que agrada. E aí essa pessoa, essa criança, ela se torna uma pessoa exigente com ela mesma. Ela está o tempo todo num personagem rígido, forçando ser quem não é, para não ser rejeitada novamente. Tá? E aí ela cresce, né? Essa criança cresce, ela cresce uma criança independente, né? Ela vai ter dificuldade para pedir ajuda. Na cabeça dela, pedir ajuda não adianta. As pessoas não vão ajudá-la, né? Então, essas são as principais crenças que a criança vai adquirindo ao longo, né, da existência dela, quando ela se identificou lá atrás com a rejeição, tá? Então, quem carrega a ferida da rejeição costuma acreditar: eu não sou importante, eu não pertenço, eu sou inadequada, há algo de errado comigo, eu sou um peso para os meus pais, eu sou um peso para os outros, eu sou um peso para a vida, eu não mereço amor,
Não sou o suficiente. Preciso me adaptar para ser aceita. Então, todas essas crenças, né, raramente são conscientes. Elas vão operar lá no fundo da sua psique. Elas vão operar, né, quando você encontrar alguém que te chame de verdade, que queira, né, te dar a mão, o que que você vai encontrar? Eu não mereço amor. Opa, o que que essa pessoa está vindo aqui fazer? Me dar essas coisas se eu não mereço amor? Vou começar a desconfiar das pessoas. Começar a ver que não existe. Ver coisas que não existem. Eu sou um peso para os outros. Sabe aquela pessoa que pede desculpa para tudo? A pessoa abre a porta, ai, desculpa, ai, desculpa, ai, desculpa. Ela tem medo de ocupar o espaço dela, ela não consegue ocupar o espaço dela. Porque se ela ocupar o espaço dela, ela vai ser vista. Se ela for vista, ela vai ter que sustentar quem ela é, e ela não ganhou base emocional para sustentar ela mesma, tá? Então, como a rejeição ela aparece na vida adulta? Vamos entender? Então, primeiro, medo intenso de exposição. A pessoa, ela sente medo de falar em público, por exemplo, né? De mostrar seus talentos, de mostrar suas criações. Na vida adulta, tem medo de cobrar pelo seu trabalho. Tem medo de mostrar valor. Ela acredita que ninguém vai aceitar. Ninguém vai entender o que ela está ofertando. Então, ela tem essa dificuldade de, de, de cobrar de verdade pelo trabalho, né? É, por exemplo, né, tem dificuldade de publicar conteúdo, tem dificuldade de mostrar sua opinião, tem uma roda, por exemplo, está numa mesa, né? Alguém está começando a falar sobre um assunto que ela domina, um assunto que ela sabe muito. E aí alguém vai falar alguma coisa ali que não condiz, né, com o que é a realidade, ao invés dela, né, gentilmente falar, olha, eu acredito que pode ser assim, assado, tal. Não, ela fica quieta, ela não vai falar. Ela não vai falar, porque se ela falar, ela vai, de repente, ela pode ter que provar, e a pessoa pode estar interessada em aprender com ela mais sobre aquilo, e aí ela vai ter que ser vista, e ela não quer isso. Ela aprendeu que ela não merece isso, tá? Ela tem dificuldade em receber, ela sente desconforto, por exemplo, ao receber um elogio. Sabe aquela pessoa que compra uma. A pessoa, a gente vai elogiar a blusa dela, fala, nossa, que blusa bonita. Aí, essa aqui, nossa, comprei na Shopee, foi R$ 20. Ela mesmo já desvaloriza, né? Ela já justifica, sabe? Ela não merece elogio, ela não fica tendo. Ah, você tá tão bonita hoje. Ah, não, é seus olhos. Então, ela sente dificuldade de receber ajuda. Se uma pessoa oferece a mão, né, ela estranha. Quando ela é reconhecida, quando ela é vista, ela começa a opar. O que está acontecendo? O que essa pessoa quer? E ela tem dificuldade de prosperar. Por quê? Porque ela tem culpa. Ela tem culpa. Ela acha que se ela ganhar dinheiro, ela acha que se ela for rica, ela acha que se ela for destacada, ela acha que se ela tiver reconhecimento, ela vai ser vista. E aí vai contra tudo que ela foi, o sistema nervoso dela ensinou, né, durante toda a sua vida, tá? No fundo, existe a sensação, isso não é para mim. Gente, quantas vezes eu passei por momentos desafiadores, a vida é um ciclo. Tem momentos que você tá lá no alto, brilhando, tudo acontecendo, coisas maravilhosas. Mas tem momento que tá aqui embaixo. E aí? Quantas e quantas vezes eu não pensei em desistir? Quantas e quantas vezes eu já disse, meu, isso não é para mim, eu não dou conta, não vou dar conta. Não vou dar conta, não vou dar conta. E da onde vem isso?
vem do impulso, né? Ao mesmo tempo que está tentando fazer tudo perfeito, ao mesmo tempo que está rígido, ao mesmo tempo que está não aceitando ajuda, ao mesmo tempo... E N coisas. Sobrecarregando, né? Por quê? No fundo, não quer ser visto. No fundo, está lutando para sobreviver, né? Está fugindo de si mesma. Síndrome da impostura. Essa mulher cresce achando que tudo na vida dela é uma sabotagem. Porque os meus talentos, não, isso é coisa da minha cabeça. Eu não sou bom o suficiente. Sempre mais o curso, sempre mais uma formação, sempre mais algo, né? Mesmo que ela conquiste os resultados reais. A vida está mostrando, olha, garota, olha aqui o que você está conquistando. Ainda assim, ela sente que não merece. Ela vai sempre acreditar que está enganando alguém, que aquilo que ela está fazendo não tem valor, não tem valia. É duro, é duro. Quando a gente reconhece isso na gente, né? Eu sei que o primeiro impacto é trazer uma tristeza profunda. É se perguntar, né? Por que eu me deixei tanto tempo me levar por essa situação? Mas a gente não está aqui para julgar. A gente está aqui para acolher. Para lembrar que isso aqui foi um sistema condicionado há muito tempo. Repetindo, 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 repetindo. Nosso caminho agora é trazer de volta. Relacionamentos afetivos difíceis. Então, essa mulher ela pode ter um apego excessivo. O que é um apego excessivo? Ela se torna dependente emocional daquela pessoa. Né? Então ela fica lá, gruda naquela pessoa, faz de tudo pelaquela pessoa, enquanto aquela pessoa, né, tá com medo daquela pessoa ir embora. Medo dela ser abandonada. Ela vai estar o tempo todo precisando, né, de validação. Então, o outro tem que estar sempre dizendo, ai, você é linda, ai, eu te amo, não, eu gosto de você. Não, a gente está feliz. Eu estou feliz. Ela vai estar sempre buscando isso. Ou então ela vai para o outro oposto completo, né? Que é onde o quê? Ela vai se distanciar, vai ser mais fria, ela vai evitar os vínculos profundos, ela não vai se permitir se apegar, né? Ela tem aquele apego que a gente chama de... fugiu agora da minha cabeça. No caminho eu me lembro. Então, o que ela vai fazer? Ela vai evitar, evitativo, lógico. Apego evitativo. Ela vai evitar. Então, toda vez que ela sentir, né, que o bicho está pegando, que o vínculo está ficando seguro, tá rolando uma profundidade, a pessoa está vendo muito, conhecendo muito, não, vaza, vai embora. E ela também pode ficar brincando nesses dois. Ela vai lá, né, aí volta, né? Primeiro ela foi embora, depois ela, putz, lá fora, quando ela foi embora, se distanciou, ela lembrou, nossa, tá fazendo falta. Aí ela começa, ela volta. Aí fica naquele excesso, quero ver toda hora, quero fazer, quero acontecer, nananana. Aí depois ela, pum, se esgota novamente e some. Ela não consegue galgar o equilíbrio de uma relação saudável. Então ela é a pessoa que auto-sabota. E quando começa a dar certo, ela desiste, ela some, ela adia, ela cria problemas, né? Porque o sucesso traz visibilidade. E a visibilidade é justamente a ferida.
Então, no livro, Bourdieu associa a ferida da rejeição a um corpo mais estreito, né? O escapista, né? Então, quando ele é mais pequenininho, né? Gente, salva muita, né? A exceção. Esse é um estudo que tem base científica, é comprovado, mas toda verdade é meia verdade, né? Mas ele geralmente costuma ser uma pessoa mais, né, mais magrinha, com traços mais rígidos, é uma pessoa que ela está mais no elemental ar, ela fica aqui elaborando coisas, né? Porque está o tempo todo tentando montar um personagem para ser agradável ou em estado de alerta, tentando, né, se proteger, não querendo ser vista. Então, tudo isso é um sistema aprendido, né? E aí, o que acontece? Esse corpo, ele é um corpo menor, né? Então, essa pessoa, ela vai ficar assim, assim, né? Vai se contrair, vai ocupar menos espaço. Quer entender como que tá você? Tá indo para fazer uma coisa grande, tá sentindo as contrações do corpo, percebe, tá fechando o coração, tá descendo no ombro, traço, né, da sua conexão com a ferida da rejeição, né, de como isso ainda ressoa no seu corpo, tá bom? É importante entender que isso é uma interpretação simbólica da autora, tá? O significado simbólico seria: se eu ocupar menos espaço, eu corro o risco de ser rejeitada. Eu não corro o risco de ser rejeitada. Muitas pessoas que carregam essas feridas, elas têm um forte busca espiritual. Mas é aqui também que mora um grande risco. Essa pessoa, ela tende a fugir da vida real, né? Então, ela medita para não sentir, para não ter que agir, né? Então, ela é uma pessoa que ela vai estudar, 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 estudar. Por quê? Porque ela precisa de mais alguma coisa antes de colocar o que ela precisa no mundo, né? Então, ela fica procrastinando, auto-sabotando, jogando contra ela mesma, sem perceber. Ela busca resposta para evitar escolhas, né? Ela é uma pessoa que está sempre querendo garantias. Quero garantia. O que eu vou ganhar com isso? E normalmente nunca se encontra. Né? Isso é o que alguns atores chamam de bípedes espirituais. Tá? A espiritualidade se torna um alvo de fuga, ao invés de integração. Né? Então, é aquela pessoa que está sempre no mundo, no plano espiritual. Vou fazer mais uma técnica. Ai, peraí, deixa eu pegar o meu cristal aqui. A um não vai para a vida, não age, não tem ação, né? Acha que vai programar tudo através da força mental. Hum. Na perspectiva de Carl Jung, tudo aquilo que rejeitamos em nós torna-se nossa sombra, né? Então, é como aquele quartinho de bagunça. Eu não sei aonde enfiar isso aqui agora, esse isqueiro eu não estou usando, faz tempo, está aqui na minha mesa, não sei o que eu vou fazer com ele. Ah, eu já sei, vou pôr essa gaveta aqui. Ah, eu não sei, essa tesoura, nossa, não estou usando, o que eu vou fazer? Vou pôr na gaveta aqui. Essa tampinha aqui de garrafa, vou pôr na gaveta aqui. E aí o que acontece? A sombra acaba se tornando um lugar onde existe um monte de conteúdo que você rejeita. Você vai colocando sem saber o que fazer com eles. Isso aqui é o seu inconsciente lidando com isso, né? De forma automática durante toda a sua existência, enquanto você não pega e fala, ah, peraí, a tampinha da garrafa, já sei. Vou dar uma função, deixa eu ver para que ela serve, qual é a função dela, né?
Então, como é que uma pessoa ferida, ela começa, ela interpreta a vida, né? Então, ela costuma rejeitar a sua raiva, o seu poder, a sua ambição, a sua capacidade de ocupar espaço. Então, aquela pessoa que vai falar assim, não, eu quero uma casinha no campo, quero uma vida simples, quero viver só para pagar minhas continhas, de vez em quando pegar minha filha, dar uma olhada na praia, não quero nada demais, eu não tenho ambição. E cresce, tem vontade, tem desejo, tem poder, tem força de criação. É uma pessoa muito mental, então ela tem estratégia, ela elabora muito bem as coisas, busca muito, estuda muito, pesquisa muito, né? Então ela desenvolve muito rápido, mas ela não acredita nela. Ela sente, com medo de ser rejeitada, né? Ela esconde a raiva dela, então se alguém ou algo traz essa sensação de raiva para ela, ela vai esconder. Ela não quer ser vista como uma pessoa que tem emoção. Ela não quer nem ser vista, na verdade. Né? Então, ela vai esconder a sua raiva, ela vai esconder a sua sexualidade, ela vai esconder o seu poder, a sua ambição, a sua capacidade de ocupar espaço, ela vai tentar ser aceitável o tempo todo, ela vai chegar no ambiente e ela vai ser moldada por aquele lugar. Ela cria a identificação com tudo aquilo e sai dela mesma. O resultado é a sensação de um vazio constante, uma fome que nunca acaba, uma solidão que não tem fim. E como isso afeta você como mulher? Feche seus olhos, respira tudo isso que eu estou trazendo para você agora. Solta. Eu tenho medo de incomodar. Eu acho que as minhas necessidades são menores do que a dos outros. Eu tenho medo de me mostrar, de parecer demais, de me parecer exibida. Eu tenho dificuldade de colocar limites. Eu tenho necessidade de agradar. O que existe é uma programação aí dentro dizendo: se eu for quem eu realmente sou, se eu mostrar a minha real essência, eu não vou ser amada. E é por isso que essa mulher acaba interpretando muitos personagens. E quais são esses personagens? A boa menina, a forte demais, a espiritualizada, a zen, a namastê, né? A cuidadora. Só que nesse caminho todo o que acontece? Ela não tem conexão com a sua autenticidade. Então ela vai ser. Ela vai fazer mais o mesmo. Ela não vai ser honesta com ela mesma. Ela não vai mostrar o que ela sabe de verdade, o poder que ela tem, né? A força que ela tem em toda a potência. Ela não vai fazer isso. Ela vai mostrar só um pouquinho. Ela vai dar só um pouquinho. E quais são os sinais de cura da rejeição? Né? Vamos falar sobre isso. Vamos dizer que, primeiro, não tem como curar, né? A palavra não é curar, né? É uma ferida que é na alma, é uma ferida que é no corpo emocional, é uma ferida que está lá no seu campo acástico, né? No seu registro de memória, que está reverberando aí no seu útero, no seu ventre, sim, né? Mas não existe como curar o passado. O que existe é criar mecanismos, meios de lidar e entender que a rejeição faz parte do processo natural da vida. Uma mulher, quando ela está em trabalho de parto, a força que ela faz para que a criança nasça já é um processo de rejeição.
A natureza rejeita as suas sementes para que novos plantios aconteçam. Então, quais são os sinais, o que eu preciso entender sobre a rejeição? Primeiro, entender, né, aonde está em mim essa rejeição, como ela atua em mim, e começar a trabalhar os aspectos contrários disso, de forma consciente, não é uma magia. É dia a dia, passinho por passinho, todos os dias um pouquinho, sem parar. E aí ela consegue dizer não, ela expressa sua opinião sem culpa, ela mostra quem ela sabe receber elogios, ela pede ajuda quando é necessário, ela tolera críticas sem se destruir, ela permanece mesmo quando não é aprovada, né? Então, tudo isso é uma indicação, né, de que ela está realmente sabendo lidar com a ferida da rejeição, sabendo lidar, né, com aquilo que foi gerado lá atrás para ela, né? Ela começa, a criança, ela diz, né, eu preciso ser aceita para existir. Já o adulto, ele vai pensar diferente. Ele vai falar, não, eu existo, eu me aceito. Dentro dessa aceitação, eu sou o que sou. A minha existência, ela é importante, Gaia. No meu sistema, para os meus amigos. Então, saber quem se é o primeiro passo que a gente, né, o retorno para a gente. Né? A cura da rejeição começa a acontecer quando a pessoa deixa de perguntar, eles vão me escolher? E começa a perguntar, eu escolho permanecer fiel a quem sou? Eu estou me escolhendo? Porque é um processo diário. Muitas vezes o que a gente está buscando de aceitação no outro está dentro da gente. E aí o que acontece? Como é que você quer crescer, minha amiga? Como é que você quer crescer? Se toda vez que você está muito próximo de alcançar um próximo nível, você está sabotando, está duvidando de você, está duvidando dos seus passos, daquilo que você está sentindo, daquilo que você está recebendo, está sempre procurando do outro, esperando do outro. Então, o movimento que transforma a ferida da rejeição é uma sentença de identidade. Esse é o movimento que transforma a rejeição de uma sentença de identidade a uma experiência humana que pode ser sentida, compreendida e atravessada. Então, todos os dias, você tem que se lembrar que você existe, você pertence, e que você não precisa provar a sua existência, nem provar valor para ninguém, porque você já é valiosa. No plano da existência, a sua expressão ela é única, ninguém pode ser você, ninguém pode fazer o que você faz. Então, se aproprie disso. Certo? Então, é o seguinte, na próxima aula, nós vamos fazer o quê? Nós vamos liberar o padrão, né? Vamos trabalhar no nosso corpo a liberação emocional da rejeição, né? E continuar esse mês, o mês inteiro, né? Dedicado a essa primeira ferida, né? Até que a gente consiga atravessar e desbloquear essas couraças no nosso corpo e receba, então, a bênção de nos iluminar, nos permitir brilhar, nos permitir ser vistas, ser integradas, ser aceitas, tá bom? Então, nos vemos na próxima aula, gente. Muito obrigado. Até semana que vem.